Abra as vossas Bíblias. O tema é muito forte, né? A porta é estreita, irmão. E só entra por ela quem é capaz de renunciar a si mesmo. Só entra por ela quem é capaz de deixar o ego, as suas vaidades, as suas vontades e fazer a vontade dele, para que nós possamos entrar, porque a própria palavra diz que ele vem buscar um povo lavado, remido. E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar com os nossos corações curados. Nós precisamos estar limpos de todo o pecado. Nós precisamos não estar mais fazendo parte deste mundo, porque nós estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. É a presença dele que nos preenche. É a presença dele que nos satisfaz. É a presença dele que nos motiva. É a presença dele que nos sustenta. É a presença dele que nós temos que escolher todos os dias da nossa vida. Amém? Eu vou ler um texto, mas depois os irmãos vão abrir. Eu vou ler só um versículo e já entro no texto. A palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 31 diz assim: E Jacó disse: Vende-me neste dia a tua primogenitura. E Esaú disse: Ei que estou a ponto de morrer. Que me serve essa primogenitura? E Jacó disse: Jura-me deste dia. E ele jurou e vendeu sua primogenitura a Jacó. Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e se levantou e foi pelo seu caminho. Assim Esaú desprezou a sua primogenitura. Abra o livro de vocês no livro de Lucas. Lucas capítulo 15, versículo 11. Amém, igreja? Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo número 11. Vai nos dizer assim a palavra. E ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dar-me parte dos bens que tenho direito. E ele dividiu-lhe os seus haveres, e poucos dias depois o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se aos dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o estômago com as cascas que os porcos comiam. Nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: Quantos servidores do meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei, irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante a ti. Não sou digno mais de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando, e foi ao seu pai, mas ele, estando ainda longe do caminho, o seu pai o viu e teve compaixão. Correndo, lançou-lhe o pescoço e o beijou. E o seu filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste e vestiu. Ponde-lhe um anel na mão e calçado nos pés. E trazei aqui um novilho cevado e matai-o e comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. Amém? Senta dando glória a Deus. Querido, nós estamos diante de 2 textos muito parecidos. Ambos falam de uma herança. O primeiro texto que eu li fala da primogitude de Esaú. Esaú vende o que era por herança por um momento. Pelo momento que ele estava com fome. A Bíblia diz que ele negocia a sua primogitude.
Então nós podemos aprender que o momento na nossa vida, para mim e para você, é traiçoeiro. Nós nunca podemos discernir o nosso momento com a nossa vida com Deus. Nós nunca podemos decidir nada, porque quando nós decidimos pela nossa vontade, pelo desejo que está em nós, nós erramos. Nós podemos fazer escolhas que podem nos custar muito caro. Este filho vendeu a primogitude, isso é a parte da herança. Ele era o primeiro filho do casal, que ele tinha a maior parte da herança, por um prato de lentilha, ou seja, por um momento, por um simples fato de estar com fome, por um simples fato de querer alimentar a sua carne. Ah, queridos, quantas vezes nós somos assim? Nós nos entregamos tão fáceis por certos banquetes, por certos momentos, por certos prazeres. Ah, como essa vida ela é traiçoeira. Ah, como os prazeres muitas das vezes falam mais alto por nós. Talvez aquilo que é por herança, aquilo que Jesus já nos deu, aquilo que Jesus já nos entregou, nós entregamos de bandeja para o nosso adversário, simplesmente pela vontade do momento. O segundo texto, que está lá em Lucas capítulo 15 verso 11, vai nos dizer de um filho que também tinha uma herança, e ele se acha na altura de ser responsável pelo aquele bem. Ele se acha no direito de sair de casa, ele se acha no dever de pedir ao seu pai a sua parte, porque já se achou crescido demais, inteligente demais, já se achou maduro demais, já se achou competente demais, que poderia governar a sua própria vida, fazer as suas próprias escolhas, andar com seus próprios pés. Mas ei, quero te dizer, tudo isso exige de nós muito saber, muita responsabilidade, muita graça, muito entendimento do céu, para que nós possamos sim trilhar caminhos, fazer escolhas, mas tudo debaixo de uma direção. Aleluia, Jesus. E o pai não nega, o pai dá. A Bíblia relata que este filho, o inimigo leva este filho para uma terra longe, uma terra onde ele não conhecia, uma terra estranha. Toda vez que o inimigo quer armar cilada para mim e para a tua vida, ele gera situações que nos distancia das pessoas que podem nos ajudar, das pessoas que têm a direção, das pessoas que podem abrir a nossa visão. Não, ele nos coloca num canto, ele nos tira dos lugares que muitas vezes Deus quer se manifestar e nos coloca numa terra longe, aonde nós mesmos, com as nossas próprias atitudes, vamos fazer escolhas que vão nos custar muitas das vezes a vida toda. O inimigo, ele é astuto, o inimigo, ele não brinca, o inimigo, ele é estratégico. Ah, o inimigo arma cilada. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor como um leão o tempo todo, tentando nos engolir, tentando nos dragar. E vou te dizer mais, juventude, ele não tem pressa, ele não tem pressa de nos derrubar. Sabe por quê? Ele arma a cilada e nos coloca dentro, assim como ele fez com esse filho. Tiro ele da casa do pai. Sabe por que tiro ele da casa do pai? Porque na casa do pai ele tinha tudo, ele tinha instrução, ele tinha ensinamento, ele tinha palavra, ele tinha a obediência. Mas não, o inimigo disse: eu vou arrancar, eu vou tirar, porque tirando ele se torna uma isca fácil. Tirando é muito mais fácil de eu derrubar, é muito mais fácil de eu tirar tudo que ele tinha. Sarai decanta anda lamanaias. Então o inimigo, ele arma ciladas, ele nos oferece pratos prazerosos aos nossos olhos, para aquele filho. A melhor escolha era pegar a sua herança, viver. A Bíblia diz que chegando nessa terra, ele gasta tudo com meretrizes, ele gasta tudo com festa. Ali naquele momento ele tinha amigos, ali naquele momento ele estava sendo o maioral, porque até que a gente tem dinheiro, tem posição, tem nome, a gente tem tudo, a gente tem amigo, a gente tem quem anda, tem aquele que bate nas nossas costas. Mas quando a gente está na pior, é só ele, é só ele, é só ele, é só ele quem sopra. Sarai decanta labassurianda labassai. A dificuldade nossa é que nós só buscamos ele no último momento, no último estágio. E nós precisávamos ter colocado ele desde o início, não lá no fim.
O problema maior que nós temos e nós enfrentamos não é com o irmão da direita, não é com o irmão da esquerda, mas sim comigo mesmo, com você mesmo. Sabe por quê? O nosso achismo às vezes fala mais alto do que aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Aquilo que eu acho na maioria das vezes não muda nada, mas aquele que sabe, que conhece, que vê e que tem um propósito, ele sim pode falar ao meu e ao teu respeito. E quando acaba o dinheiro, esse jovem se vê na miséria. Esse jovem se vê numa situação sem saída. A Bíblia diz que ele começa a passar necessidade. Acabou os amigos. Acabou o momento de nostalgia. Acabou o momento de farra. Acabou o momento. E depois desse momento, vem a solidão. Vem a tristeza. A Bíblia diz que ele cai em si. Ou seja, as suas escolhas não tinham sido escolhas certas. As suas escolhas não estavam baseadas em Deus. Mas Deus, ele é tão justo que ele permite ele entrar numa terra distante, gastar tudo o que tinha, perder tudo o que tinha, comer comida com os porcos. Mas será que Deus é mau? Não. Será que Deus queria ver esse jovem assim? Não. Fruto de escolha. Poder de escolha que ele nos dá. Nós podemos escolher o lado certo e o lado errado. Isso ele não faz por nós. Todo dia o pecado vem, como aqui foi mencionado. Todo dia as propostas vêm. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Mas eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Sai para trás de mim, Satanás. Porque eu escolho Deus. E se ele tivesse escolhido Deus, ele não tinha perdido o que ele perdeu. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele já conhece o nosso ontem. Ele sabe o nosso hoje, sabe o nosso amanhã. E pela graça, o seu amor incondicional, ele não é como o diabo, ele não é como as pessoas. Mas a Bíblia diz que ele é rico em misericórdia, rico em bondade. E mesmo que tudo que esse jovem tinha feito de errado, e quando ele cai em si e retorna ao caminho, porque eu aprendo aqui que quem já andou no caminho do Senhor não esquece. Por mais que possa trilhar outros caminhos, ele sabe aonde é o caminho certo. Quem um dia já andou na presença do Senhor, eu vou melhorar para você dar glória. Quem um dia já caminhou com o Senhor, já conhece, já experimentou da tua glória, não é capaz de ficar muito tempo fora. Não é capaz de viver longe por muito tempo. Pode até pisar em outro lugar, em outros caminhos, fazer escolhas erradas, mas ele sabe o caminho, ele conhece o Pai que tem, ele conhece a misericórdia, ele sabe a graça, ele sabe de onde vai vir o sustento. Sarei de Kaila Bassurianda Lamanaias. Sou de Canta Labassurianda Lamanaias. Ele conhece o caminho. É difícil você ter experimentado a presença do Senhor e não lembrar do caminho. Porque a própria palavra diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não tem como, igreja, não tem como. Não tem como experimentar da bondade do Senhor e continuar no erro. Não tem como, por mais que você está aí dizendo, mas eu errei, eu fiz escolhas, eu trilhei outros caminhos, mas ainda tu sabe o caminho, tu conheces o Pai que tu tem, e tu sabe que na casa do teu Pai tem pão, na casa do teu Pai tem palavra, na casa do teu Pai tem verdade, na casa do teu Pai tem água da vida eterna, na casa do teu Pai
casa do teu pai não tem miséria. Porque nada mais é, o inimigo levou ele para essa terra para tirar a dignidade, colocar ele na miséria. Mas até hoje, talvez você entrou aqui e falou: Deus, eu estou tão longe da tua presença, eu estou tão longe da tua casa. Mas é noite de voltar para o caminho. É noite de fazer a estrada e voltar, porque o teu pai te espera de braços abertos. O teu pai te espera com bastância de alimento. O teu pai te espera com honra. O teu pai te espera com um abraço. O teu pai te espera com beijo, porque o teu pai não é como o adversário. Oh, aleluia! O inimigo olha e diz: não tem mais jeito. E o teu pai está dizendo: refaz o caminho. Volta para minha casa. Volta para minha casa. Volta, filho. Volta. Volta para minha presença. Volta para onde tu não tinha que ter saído, mas volta. Oh, decanta labassurianda labassai. É noite de voltar. É noite de não olhar mais para trás, porque a porta é estreita. Assim como nós lemos aqui, o texto diz, o texto é claro, a porta é estreita e nós precisamos passar por ela. Mas para passar por ela nós precisamos deixar toda a nossa bagagem. Nós precisamos deixar todo o nosso pecado. Nós precisamos deixar todas as nossas vontades. Nós precisamos matar a nossa carne. Nós precisamos matar. Porque se nós, igreja, não alimentar o nosso espírito, a nossa carne, ela é insaciável. Se nós não enchermos o nosso espírito, nós nunca vamos dar conta de alimentar a nossa carne. Porque a nossa carne, ela é insaciável. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Sejam cheios, para que resistam aos dias maus. Porque tem dia mau, sim. Tem. O diabo, ele não brinca, não. E ele não oferece coisa ruim, não. Mas se nós estivermos cheios da presença e da graça, nós temos visão, autoridade para dizer: eu não quero, Satanás. Eu não aceito os manjares. Eu não me assento na tua mesa. Eu não faço pacto com trevas, mas sim com o meu Pai, que tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que esse filho volta, o tempo logo vai. E a Bíblia diz que aquele pai o recebe com um abraço, com um beijo. Manda matar o melhor novilho, porque aquele meu filho estava morto. Aquele meu filho andou perdido, mas hoje ele voltou para casa. Ah, igreja, eu vou falar, Jesus. A igreja precisa ter um olhar de misericórdia, porque senão nós colocamos para fora aquele que volta. Se nós não tivermos um olhar de Cristo, nós colocamos para fora. Eu vou dizer, porque nós queremos medir o pecado do irmão, nós queremos medir o pecado da irmã, nós queremos fazer medição. E Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para o tamanho da renúncia, para o tamanho do sacrifício. Talvez você chegue e fala: tá vendo, aquela irmã adulterou. Igreja, isso para a igreja. É momento de nós nos unirmos em oração. Tá vendo, aquela irmã separou do marido. Igreja, tu não sabe a renúncia que ela fez para chegar até aqui. Tu não sabe o tamanho da luta que essa irmã teve para ela chegar até e assentar nessa cadeira. A igreja precisa ver como este pai. O pai poderia ter dizido: filho, tu fez a tua escolha. Tu pegou todo o dinheiro que era da tua parte. Tu disse que ia viver com o dinheiro que eu te dei, agora acabou. Não, o pai o recebe com o melhor. É assim que Jesus faz na minha e na tua vida. Nós erramos todos os dias, mas Ele vem: a minha graça, a minha graça, a minha graça te alcança. É assim que Jesus faz. Filho,
Eu sei que tu errou. Eu sei da tua estrutura. Eu sei da tua fraqueza. Mas a minha graça te sustenta. É a graça. E o que você tem feito com a graça de Deus na tua vida? O que nós temos feito? Cada dia mais estamos atrás de cargos, posições, nomes e sobrenomes. E aonde fica a graça? Aonde fica a misericórdia? Aonde fica o amor de Deus? Aonde? Estamos falando diante de uma juventude, jovens que serão cheios da graça, da presença, jovens que terão testemunhos, jovens que estão vivendo o momento mais difícil da igreja na terra, porque os dias são maus, os dias são difíceis. E como está o nosso coração como igreja? Como está a nossa conduta como cristão? Será que essa graça desse Pai nos alcançou? Para encerrar, porque eu estou em cima da hora. O filho morava na casa do pai. Nunca saiu de casa, nunca pediu herança. Disse: pai, esse teu filho fez tudo errado. Pecou contra o Senhor. Ou seja, nas minhas palavras, eu nunca te dei trabalho nenhum. E o Senhor nunca me deu um novilho cevado para eu comer com os meus amigos. Sabe o que o pai disse? Filho, tudo que é meu já é teu. Sabe o que eu vejo aqui? Tem muito filho dentro da casa do pai sem conhecer o pai de verdade, sem conhecer o pai que tem. Tem muito filho morando dentro da casa do pai e não conhece o que o do pai é teu por herança. Tem muito filho dentro da casa do pai que não aceita ver o irmão abençoado, que não aceita ver seu irmão abençoado. Igreja, nós somos uma comunidade, nós somos união, nós somos o povo de Deus, o povo que vai morar no céu. Como que nós queremos resgatar o povo de fora e trazer para dentro, se nós não estamos sabendo lidar nem com os daqui de dentro, se nós não estamos conseguindo lidar nem somente com as nossas emoções, com as nossas escolhas, com as nossas condutas? Como? Faça uma reflexão aqui comigo. Será que alguém olha para você e diz: exatamente esse é servo de Deus? Exatamente aquela que anda ali é serva do Senhor. Igreja, para com o achismo de querer se aparecer aqui neste lugar. Nós estamos aqui de passagem, mas sim ter a certeza que os portões da glória irão se abrir e o meu nome será escrito no livro da vida. É isso. Nada mais importa. Não importa se vão me chamar de missionária, se vão me chamar de pastora. O importante é que Ele me conhece, e que Ele é o meu Pai, e que Ele me espera, e que as portas do céu irão se abrir, e eu serei chamada, e eu entrarei e morarei em ruas de ouro. É isso. A dificuldade maior da igreja é entender que nós só estamos aqui de passagem, e as coisas que estão pro lado de dentro são mais importantes daquelas que estão pro lado de fora, porque aquilo que está pro lado de dentro é o que vai controlar o meu ser. Aquele filho nada mais tinha uma revolta, nada mais queria fazer a sua própria vontade, alimentar. A Bíblia diz assim, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E se a boca fala aquilo que o coração está cheio, a Bíblia também diz assim, que aonde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. E a Bíblia também diz que o coração do homem é enganoso. Olha só como as nossas emoções são traiçoeiras. Talvez a gente fique esperando. Vem aqui, diabo, vem aqui, levanta.
Às vezes a gente pega o garfo. Às vezes a gente fica esperando o diabo se apresentar de preto, com o garfo na mão. Sabe? Eu sou o diabo. Não. Ele não é assim. Ele é estratégico. Ele sabe como se apresentar. A Bíblia diz que os filhos das trevas é mais prudente que os filhos da luz. Na maioria das vezes. E nós precisamos entender, ter discernimento do Espírito, do que é de Deus e o que não é de Deus. Aleluia, Jesus. Nós precisamos compreender dentro do nosso coração para que o Senhor nos chamou nessa terra. Para que o Senhor nos chamou nessa terra. Para que o Senhor me colocou nessa igreja. Será que é somente para enfeitar o banco? Ou será que é para mim ter misericórdia? Posso estender um pouquinho mais? Posso? Estender um pouquinho mais? Quem pode? Ou somente para ocupar? Não, não. Deus te chamou para uma grande obra. Deus te chamou para uma grande obra. Aí você pode estar dizendo assim: não, eu errei, eu pequei. Não importa. É noite de voltar para casa. É noite de refazer o caminho. Porque o teu Pai está te esperando. E de braços abertos. E com festa. E com anel. E com roupas novas. Assim te diz o Senhor. Se coloca de pé. Mas é necessário, igreja. É necessário nós limparmos o nosso coração. É necessário, igreja, nós nos esvaziar de nós mesmos e encher da graça e do Espírito Santo. Porque é só tendo Ele nas nossas vidas que nós conseguimos entender e ver as ciladas do inimigo. Uma pessoa sem Deus é como um barco à deriva. Ela não sabe o que fazer. Ela não sabe a direção que tomar. Mas se você tiver com seu Pai, na casa dele tem palavra. Na casa dele tem pão. Na casa dele tem fartura. Na casa dele tem abundância de vida. E tem mais, na casa dele te conduz o caminho da vida eterna. Aleluia, Jesus. Coloca o texto para mim, Mateus 7, 13 e 14. Glória a Deus. É necessário limpar o teu coração. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Muitos são. Jesus já sabia que muitos seriam. Mas por mais que nós trilhamos os caminhos errados, é noite de misericórdia. É noite de voltar e refazer a caminhada. Porque o teu Pai te espera. Posso pedir um louvor para terminar? Vamos louvar? Cadê aquele que tocaram por último? O louvor que Deus colocar no vosso coração. Quem é esse? Abra o teu coração. Porque Deus me mostra que aqui dentro tem pessoas que precisam retomar o caminho. Se você sentir vontade de vir à frente, a casa é do teu Pai. O lugar é dele. Tem graça aqui. Eu sinto a graça dele aqui. Talvez você fale: não, eu não estou em pecado. Mas eu estou ferido, eu estou machucado, eu estou angustiado, eu estou triste. Tem uma situação que me deixou desanimada. Venha, venha, venha. Abre o teu coração. Decai lá basurianda lá maná. Essa moça que está lá no fundo, você chegou agora? Sarai decanta lá basurianda lá manaias. Os jovens vêm aqui na frente. Não são. Decai lá basurianda lá bassou. Sarai decanta lá basurianda lá manaias.
labassurianda lamanaias. E quando tu louvava, tu não se sentiu seguro, mas é Ele quem te segura. Sabe por quê? É o teu coração, o teu louvor toca o coração de Deus. Tu serás cheio da presença dEle. No meu tempo revelarei coisas grandes, ocultas, que tu não conheces, filho. E o Senhor está te dizendo: estou te dando graça, estou tirando toda a tua timidez, estou tirando e estou derramando ousadia do meu espírito. Sarai decanta labassurianda lamanaias. É a dupla, não é assim? Foi chamado. Quer louvar? Vão louvar com graça. Vão louvar com graça. Assim diz o Senhor. Enche, meu Deus. Enche, Senhor. Ousadia. 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 Enche, derrama ousadia. Ousadia da tua parte, do teu espírito, Jesus. Segura um pouquinho. Assim te diz o Senhor, moça. Tu é daqui deste lugar? Tu está afastada? Você é da Assembleia de Deus, tá nos caminhos do Senhor. Mas o teu tempo acabou, diz o Senhor. Sarai decanta labassurianda labassou. Faz tempo que o Senhor tem falado contigo, dizendo: tem uma obra na tua vida. Tenho eu planos, tenho eu projetos. Tem horas que te vejo olhando de um lado e do outro e perguntando por quê. Porque por algum momento tu não estás no caminho que eu trilhei, diz o Senhor. E é tempo de refazer e fazer a vontade dEle. O Senhor não quer somente que você frequente a igreja, mas Ele quer que você faça uma grande obra para Ele nessa terra. E tu sabe, decanta labassurianda labassai. Vai começar no meio dos teus, sarai. Decanta labassurianda lamanaias. Tu não tem orado e falado para mim assim: Deus, salva a minha parentela. E Ele tem ouvido a tua oração. Mas para Ele salvar, Ele está dizendo: disponha, se coloca na minha posição, se coloca debaixo da minha mão, e tu verás a minha graça, e tu verás o meu milagre, diz o Senhor. Sarai decanta labassurianda labassai. Sarai decanta labassurianda lamanaias. Vem aqui porque tem refrigério. Vem aqui na frente, decai. Labassurianda lamanaias, tem renovo. Senhor, renova. Senhor, pelo poder do sangue, derrama refrigério. Derrama, Jesus. Derrama, derrama da graça, da graça, da graça, da graça, Pai, para continuar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, levanta essa mulher com autoridade. Assim como o Senhor já falou por um dia que o Senhor usaria ela como atalaia nessa cidade. Usa, transforma, muda decreto, Senhor, em nome de Jesus. Coloca alegria dentro do coração dela, Pai. Coloca alegria dentro do coração dela, em nome de Jesus. Pai, eu oro por essa juventude. Decai labassurianda lamanaias. Grande é a obra, mas grande é a renúncia. Decanta labassurianda lamanaias. E tu sabes, decai labassurianda labassai. Vou eu afastar amizades, vou eu tirar do teu caminho tudo aquilo que aos teus olhos aparenta ser bênção. Mas eu, Senhor, conheço, eu, Senhor, vejo. Vi conversas que não me agradaram, diz o Senhor. E hoje estou limpando, estou tirando, estou arrancando. Porque grande é a obra que eu tenho na tua vida. Tu serás grande, tu serás pregador da minha palavra, diz o Senhor. Sarai decanta labassurianda lamanaias. Vai, Senhor, transformando, vai mudando, vai colocando no lugar tudo aquilo que está fora, vai trazendo ao caminho, vai colocando os teus filhos, Pai, na direção certa, no rumo certo, no caminho certo, em nome de Jesus. Jovem, Satanás estava armando um laço. Sarai decai labassurianda lamanaias. Mas a mentira de Satanás cai por terra. E ele ia entrar através de um relacionamento. Mas o Senhor está dizendo: é laço,
é engano, é vergonha, e eu quebro o laço, corto ele e coloco por chão. Sabe por quê? Tu é escolhida do ventre da tua mãe, tu foi escolhida desde lá de trás, e ele não tem poder contra a tua vida. Deus está livrando, sabe por quê? Tem joelho no chão, tem oração dobrada, tem joelhos depositados. Ore, igreja, ore pela tua casa, ore pelos teus filhos, ore pela tua família. Tem laço, Deus está tirando toda a rejeição. Sarai decanta labassurianda labassai. Tem feridas sendo curadas, Manu. Tem coração sendo restaurado. Tem feridas que estão abertas, sangrando, e Deus está falando: eu curo, eu transformo. O teu passado, Manu, não te diz nada com o futuro que o Senhor planejou para a tua vida. O que tu passou até aqui, Manu, não diz nada com o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor há de fazer. O que te passou é uma história, foi um momento. Mas eu tenho honra, eu tenho graça, eu tenho honra. Manu, abaixa um pouquinho. Eu tenho faculdade, Manu, eu tenho honra, Manu, eu tenho festa, Manu, eu tenho casamento, Manu, no lugar da tua vergonha, eu, Senhor, derramarei dupla honra. Manu, tô eu te curando de dentro para fora hoje. Essa ferida de rejeição cai, essa angústia, essa tristeza, esse sentimento de diminuição, esse sentimento que não chega em lugar nenhum, Deus corta hoje, quebra hoje, porque grande é a promessa que Deus tem na tua vida. Sou decanta labassurianda lamanaias. Toca, Jesus, toca, Jesus, toca nas emoções, nos sentimentos, nas feridas, nas angústias. Deus, o Senhor é aquele que vê por dentro. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Tira todo sentimento de frustração, tira toda ferida, tira toda mágoa, todo ressentimento, todo ódio, tudo aquilo que ela guardou. Pai, é a história dela, não tem como apagar, Jesus, mas o Senhor pode escrever uma nova. O Senhor pode dar uma página em branco, e Ele está dizendo assim: filha, eu te vi. Sarai decanta labassurianda lamanaias. Estou limpando o teu coração, estou arrancando todo ódio, todo rancor, porque o que te fizeram, eu, Senhor, vi, e eu sou capaz, não sou capaz, irei visitar, irei prestar conta. Eu vi naquele dia, eu estava lá, e tu sabes o que tu passou, tu sabes. Decanta labassurianda lamanaias. Mas eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, e curo as tuas feridas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Santo de Israel. Deus de poder e graça, enche, Senhor. Deus tem uma grande obra contigo. Talvez muitos olham e dizem: é menino mesmo. Mas é instrumento de Deus. É instrumento. Sabe quando você está aqui tocando? Eu comecei a ver anjos andando sobre este lugar. Eu comecei a ver anjos se movimentando sobre este lugar. Porque a diferença não está no instrumento, em quem toca, mas sim na graça que Ele derrama do céu. E tem graça sobre a tua vida, tem graça sobre as tuas mãos. E assim te diz o Senhor: aonde tu colocar as tuas mãos, eu serei contigo. Amém, igreja? Glória ao Senhor. Podem tomar os vossos assentos. Já passei da hora, mas quero agradecer a oportunidade. Quero que Deus abençoe essa igreja, este povo, as irmãs, pelo convite. Desculpa aí pelo passar do tempo, mas que Deus os abençoe. Jovem, a porta é estreita, mas Ele nos garante a salvação. É pela porta estreita que eu e você vamos passar. Não importa o que nós vamos ter que renunciar, o importante é nós entrarmos.
Amém? Deus vos abençoe, igreja, no nome de Jesus.